Que dúvida cruel. Não sei se eu mudo de emprego, de profissão, não sei se eu caso, não sei se eu namoro, não sei se eu fico solteira. Quantas dúvidas, né? Você sabia que, normalmente, quando a gente tem dificuldade em tomar decisões, dependendo da dinâmica que a gente observa na pessoa, pode ser que ela é uma pessoa dividida? E isso acontece por causa de um trauma que ocorreu na infância? Exatamente. Como assim, Elaine? Hoje eu tenho dificuldade de tomar decisão, tem a ver com a criança. Quando eu fui criança? Exatamente. Vamos entender um pouquinho de algumas coisas que acontecem na vida da criança, que faz ela ficar em dúvida, indecisa na hora de escolher uma coisa ou outra. Uma das coisas que é muito comum na dinâmica das famílias é os problemas entre pai e mãe. Imagine uma criança que está tendo toda a percepção sensorial. Ela ouve, vê, sente aquilo que está acontecendo no ambiente familiar dela. Então, imagina que um casal que não tem estrutura, ou talvez não esteja preparado para um relacionamento, e está com dificuldade no relacionamento conjugal. Aquela criança, ela está vendo a situação, certo? Ela está vendo, ela está ouvindo, ela está sentindo que tem alguma coisa errada. Imagina aquela criança que o pai saiu para trabalhar, e a mãe começa a falar sozinha, ou com uma amiga, ou com um parente, e a criança está ouvindo, falando mal do pai, ou do marido, né? E a criança pensa, mas meu pai é tão bonzinho, o meu pai, ele brinca comigo, ele me pega no colo. A criança, ela não tem filtro, ela está só sentindo e observando as coisas. Aquela criança, ela começa a se dividir nas emoções. Eu fico do lado da minha mãe ou do lado do meu pai? A minha mãe provê comida, cuida de mim aqui em casa. Mas meu pai também trabalha, meu pai também me dá carinho, meu pai também me protege. Começa a ter a percepção de divisão. Ela começa a dividir e não entende o seu sentimento. Por que que minha mãe está falando do meu pai? Meu pai é tão bom, meu pai cuida de mim. Ou então, o pai leva o filho para o futebol com ele e começa a falar mal da esposa para o colega de futebol. E a criança está ali e começa a pensar, mas a minha mãe, ela se esforça tanto, ela faz janta, ela cuida da gente. A criança começa a sentir essa divisão. Olha que louco, a criança, gente, ela não consegue discernir as coisas, ela não vê ainda as coisas como um adulto. Ela só está vendo, ouvindo e sentindo. Mas isso causa um estrago enorme. E quando a criança, ela fica literalmente dividida entre mãe e pai. A mãe começa a ver a dinâmica do casamento dela com o marido de forma ruim. Aí resolvem, por exemplo, a romper esse casamento. A criança, ela não tem discernimento ainda das coisas, ela está só vendo, ouvindo e sentindo. Aí o pai vira para a criança ou a mãe fala assim, eu vou levar ciclaninho ou fulaninha. Aí o outro fala assim, não, eu que vou ficar com a criança, eu que vou ficar com fulaninho ou com a fulaninha. E começa aquela briga. E a criança ouvindo, vendo e sentindo. A criança, ela não entende, mas ela acha que o motivo da briga é ela. Ai, o problema é eu. Eu sou o problema. Eu não queria que fosse assim, eu não queria sentir assim. Que eu era um problema com meu pai e minha mãe. Aí, para acabar de completar o estrago geral, um dos cônjuges fala assim, vamos deixar fulaninho. Com quem que você quer ir, fulaninho? Ou fulaninha? A criança fica estarrecida. Por quê? Ela fica confusa. Porque, no fundo,
Uma criança, ela não tem discernimento para escolher. Aí ela começa a ficar uma criança totalmente dividida. E agora? Se eu escolho minha mãe, meu pai vai ficar chateado. Se eu escolho meu pai, a minha mãe vai ficar chateada. Logo, eu não tomo decisão. Isso como adulto. E a criança fica totalmente perdida. E quando a criança escolhe, elas têm sentimento de culpa. Por quê? Mas fulaninho, você quer ficar com seu pai? Olha, uma criança se envolvendo no problema dos pais, no relacionamento, sentindo todo aquele clima pesado que não era para ela sentir. Aí, essa criança, ela começa a criar um padrão comportamental de divisão. Ela acha que ela nunca pode ter as duas coisas. Ela tem que escolher uma coisa ou outra. Na vida adulta, gente, isso é um estrago. Eu posso dizer isso de carteirinha, porque o meu pai fez isso com nós. Nós somos 5 filhos. Eu tinha 3 aninhos de idade. E a minha irmã mais velha, 13. E meu pai perguntou um por um, com quem que vocês querem ir? Com a sua mãe ou ficar aqui? Eu lembro como se fosse hoje. Eu quero ir com a minha mãe. Mas por quê? Meu pai era bravo, agressivo, ausente. Só que eu cresci com um padrão de divisão. Eu tinha super dificuldade de escolhas, porque na minha opinião, se eu fizesse uma escolha, eu ia desagradar a outra parte. E se desagradar adulto, ninguém agrada a todo mundo, né? Às vezes, a gente, para ir atrás da nossa felicidade, a gente tem que desagradar alguns. Mas esse alguns, se amar a gente, vai respeitar a nossa escolha e nosso direito ao livre-arbítrio. Por isso que muitos hoje têm dificuldade de escolha. Por quê? Porque ficou uma criança dividida. Porque teve uma dinâmica de divisão. É muito complexo para falar simplesmente num vídeo pequeno. Mas cada pessoa tem uma dinâmica. E normalmente, quando essa criança ela cresce nesse ambiente dividido, ela tem um traço rígido altíssimo. Aí ela triangula entre as opções. Não sei se é o caso ou se eu compro uma bicicleta. Não sei se eu fico nessa profissão ou na outra. Ou então ela tem 2, 3 profissões. Gente, eu entendo isso de carteirinha, viu? Porque eu passei por isso a vida inteira. Depois que eu fui para o desenvolvimento humano, é que eu entendi. Por isso que eu gosto de fazer várias coisas. Né? Terapeuta, fui cabeleireira, fui desenhista, e aí vai. Então, o que acontece? Quando a gente vê um adulto dividido, com dificuldade de escolha, protelando em escolha, protelando em carreira, não para no trabalho, é uma pessoa dividida. É uma pessoa que não sabe definir. Quando você divide entre fazer uma coisa e outra, mas levando tudo a sério, está tudo bem, está tudo ok. E quando essa pessoa, ela não desenvolve em nada. Ela fica 6 meses numa situação, 6 meses no relacionamento e vai embora, 6 meses no trabalho e vai embora, não para em nada. Essa pessoa é totalmente dividida. Se a gente for olhar para os traços de caráter, provavelmente ela tem um traço rígido alto. E a dinâmica familiar e ambiental, quando criança, provavelmente pai e mãe ficavam falando mal um do outro e a criança ficou dividida nas emoções. E quando teve que escolher, piora mais um cadinho. É muito comum os pais porem a criança no meio da relação. Fulano, vai lá e fala pro seu pai que eu não quero conversa com ele, não. Aí o pai virava assim, não, ela fala para sua mãe e entende? Virou pombo correio. Tem criança que vira pombo correio de adulto marmanjo. Essa criança ficou totalmente dividida. Ela não sabe quem está certo, quem está errado, o que está acontecendo. E aí vai ser um adulto com dificuldade de escolher as coisas. Fora outras dinâmicas, né? Problemática aí. Adulto saudável
ele não briga relacionamento na frente dos seus filhos, não fala mal do seu cônjuge, ele resolve com o seu cônjuge, em particular, de maneira respeitosa. Ele não vai ficar brigando na frente de criança ou gerando culpa nessa criança. Ninguém é perfeito, não existe, não estamos aqui condenando os pais, pelo contrário, estamos trazendo clareza para aqueles pais que fazem isso não fazer mais. E aquela pessoa adulta que é difícil, tem dificuldade de decisões e escolha para entender o que aconteceu com ela. Mas a gente não precisa ser dividido assim. A gente pode ter as duas coisas, desde que tenha clareza do que quer, daquilo que é importante, e seguir em frente. Mesmo que há uma parte que vai ter que ser contrariada, fique chateada naquele momento, mas quando a pessoa ama, entende que o outro é adulto, é responsável por suas escolhas, tem o direito de escolha, livre-arbítrio, vai respeitar. E vai continuar amando. Isso é adulto saudável. Tá bom, meus amores? Qualquer dúvida pode me chamar aqui no direct ou pelo WhatsApp, que eu tenho imenso prazer de marcar uma sessão com você, entender sua dinâmica, por que você se divide tanto e como trazer isso de forma saudável para o equilíbrio, tá? Grande abraço, fique com Deus, espero que tenham gostado do vídeo.